Sejam todos bem-vindos a mais uma formação remota de língua inglesa. Hoje, com a continuação da TPC que nós fizemos em julho, né? A TPC de língua inglesa, atividades extras para os roteiros de estudo, parte 2. Lembram-se que nós fizemos de sexto ano até a terceira série do ensino médio? Eu fiz mais uma vez, né, esse estudo baseado nas avaliações que vocês colocaram, dizendo que isso ajuda vocês a prepararem as aulas. Então, mais uma vez, eu peguei imagens do cotidiano, do contexto atual da gente, né? Peguei já as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Então, vocês vão reparar que as atividades que estão presentes nessa reunião já são do terceiro bimestre, tá? Para vocês poderem usar. E lembrando sempre que são sugestões, que vocês podem adaptá-las conforme a necessidade, conforme vocês conheçam a turma de vocês, né? Mudar a habilidade, usar a imagem, ou usar o exercício e mudar a habilidade. Fiquem à vontade, o material é para vocês. E se de repente tiver alguma atividade que caiba bem na sala que vocês têm e quiserem utilizar igualzinha, também podem, tá? Eu vou pedir para vocês, por favor, deixarem o áudio e a câmera desligados, porque senão ele fica muito pesado e acaba ficando lenta a nossa apresentação. E quando vocês quiserem falar, podem abrir o microfone, ou então erguer a mãozinha que tem aí do lado, podem me interromper como a gente faz, tá? Sem problema. Se quiserem fazer alguma intervenção, ou dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, podem parar que nós temos hoje um pouquinho mais de tempo, tá? Por isso que começamos às 10. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação. Espero poder contribuir mais uma vez com atividades que vocês possam utilizar nas aulas que vocês têm preparado remotamente, tá? Foi pensando nos roteiros de estudo, foi pensando nos planos de aula à distância que vocês estão fazendo, que eu montei essas atividades. E aí, nas próximas, nós estamos pensando em trabalhar com boas práticas e vocês também poderão participar, tá bom? Então, eu vou passar a primeira. Aqui nós temos a sensibilização, que é uma sala de aula de antigamente, né? Bem antigamente. Pelo vestuário a gente vê a professora lá na frente. Na verdade, mudou, eu acho que só o vestuário, né? Porque nós continuamos lá na frente, na grande maioria das turmas eles continuam sentadinhos assim, talvez não em dupla, né? Mas um na frente do outro. E a gente vai falar um pouquinho disso. Eu achei essa imagem bem significativa para agora, né? O mundo segue mudando. Essa sala de aula da foto anterior não é a sua sala de aula. Você não é essa professora. E nós não estamos mais ensinando dessa forma há muito tempo, mesmo antes da pandemia nos atingir. Então, embora o layout da nossa sala esteja muitas vezes parecido com aquele que nós vimos, a nossa forma de trabalhar há muito já mudou, né? Porque a nossa realidade, o nosso aluno já está diferente há muito tempo. Então, essa figura é bem emblemática, né? Essa mulher grávida de máscara, passando num muro com uma mulher de máscara. Só que nessa máscara tem um cigarro. Então, essa figura é bem... tem muita coisa para a gente pensar. Mas ela foi colocada aí só como sensibilização, tá? Tudo bem até aqui? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Sim.
Sim, vendo as imagens. Sim. Então tá bom. Tranquilo. Tá ótimo. Claro, tá tudo bem, tá tranquilo. Nós, professores, há muito tempo somos mentores, inovadores, empreendedores, mediadores, entre outras funções que desempenhamos. Eu nem quis listar tudo aí que a gente acaba sendo na sala, porque eu ia ficar com mais de um slide só falando das nossas funções, né? De tudo que a gente faz. A gente é um pouco mãe, a gente é um pouco psicóloga, né? A gente é amiga, mas eu acho que essencialmente nós somos inovadores, empreendedores e especialmente nós somos mediadores. A gente media conflito, a gente media aprendizagem, e essa está entre as nossas funções. Então, preparar estudantes para o século XXI, né, nesse século que nós estamos, não se trata apenas de desenvolver tecnologias. Não é só isso que basta para que o nosso aluno seja um aluno de educação integral. A educação do século XXI envolve comunicação, produtividade, colaboração, iniciativa, resolução de problemas, e um dos nossos desafios é tornar nossa sala de aula tão dinâmica como o mundo em que vivemos. Então, muitas vezes, nós não conseguimos atingir nosso aluno porque ele ainda acha que o mundo que ele tem fora da sala de aula é melhor do que a gente consegue oferecer em sala de aula, o mundo de dentro da sala de aula. E agora, remotamente, mais ainda. Então, é por isso que eu pensei em atividades do cotidiano, né? Então, eu pesquisei bastante essas imagens. Talvez ainda não tenha conseguido atingir aquilo que vocês gostariam, mas eu queria que vocês soubessem que foi um trabalho, assim, bastante pensando na realidade de vocês nesse momento. Então, eu espero que, de alguma forma, as atividades que eu vou passar a seguir, vocês consigam aproveitar. Então, os objetivos dessa nossa formação remota de hoje: continuar o processo de formação continuada não presencial aos professores de língua inglesa da rede estadual da DER Capivari, apresentar roteiros de estudo e planos de aula com intencionalidade e temas voltados ao contexto atual, visando atrair a atenção dos alunos, que é tão difícil, né? No primeiro bimestre, eu ouvi alguns PCs em algumas ATPCs falando que poucos alunos não estavam sendo atingidos, né? Seja no Google Classroom, seja aqueles que não têm internet com os roteiros, mas no segundo bimestre a demanda já foi bem menor. Então, isso realmente é preocupante, né? Eles estão ficando talvez cansados, talvez desanimados, desestimulados, e isso com certeza é um problema, já que a gente depende disso para que a gente atinja com intencionalidade a aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, atingir o alvo, né, que é a aprendizagem dos alunos, tem sido difícil. Então, como reflexão, eu coloquei assim: vamos começar dizendo que as coisas podem falhar. Por exemplo, aquele roteiro de estudo repleto de explicações que você levou um tempão para preparar pode não atingir toda a sala de aula. Uns podem não entender o que é para fazer. Uns podem nem se dar ao trabalho de ver o que você preparou. Há ainda a situação de você gravar uma aula que leva um tempão, né? A gente sabe que leva um tempão para disponibilizar aos alunos com todo o preparo que isso leva, e na hora os alunos não conseguem abrir, dizem que a aula não roda. Pode ser que não rode mesmo, mas pode ser que eles nem tenham tentado e falem que não conseguem abrir. Coisas podem falhar porque estamos todos aprendendo e nos esforçando para dar certo.
e o novo nos tira a obrigação de acertar em tudo e nos abre um campo, não consigo ler, um campo. Ai, gente. Seguro, humano e seguro da empatia. E pela primeira vez eu esqueci de imprimir os slides, que eu sempre tenho eles impressos, né? Para quando a barrinha pega na última folha e hoje eu não tenho. Então, eu acho que essa reflexão eu quis, assim, humanizar o que a gente está passando agora. Porque, assim, a internet pode falhar, né? Eu vim pensando muito isso hoje, porque ontem nós tivemos muito problema com a internet em diversos bairros de Capivari, inclusive na diretoria de ensino, alguns PCNPs estavam gravando a ATPC lá e a internet caía a todo momento. Então, eu acordei pensando isso hoje. Falei, a minha vai ser ao vivo, né? Eu não tenho ela gravada. E se a internet não funcionar? Então, a gente tem que pensar que as coisas podem falhar. E agora, nesse momento novo, isso nos tira a obrigação de querer acertar a todo momento, porque muitas vezes nós não vamos conseguir, porque não depende só do nosso livro, do nosso giz e da nossa fala, como a gente fazia na grande maioria das nossas aulas. Né? Então, vamos nos tirar essa pressão tão grande dos nossos ombros. Então, como sugestão, eu coloquei assim: se vocês têm um grupo colaborativo entre vocês, professores de língua inglesa, um grupo onde vocês podem trocar ideias e compartilhar atividades, além de compartilhar boas práticas, especialmente neste momento de distanciamento social. Talvez alguns de vocês até tenham, né, um grupo no WhatsApp ou um grupo no Face, onde vocês compartilham atividades, onde vocês trocam experiências, onde vocês trocam modelos de tecnologia a serem usadas nas aulas. Isso pode ser bastante útil, né? Lembrando que nós somos uma equipe e enfrentamos praticamente as mesmas dificuldades, praticamente temos as mesmas realidades, mesmo sendo de escolas diferentes. E outra coisa que nós temos aqui, nós temos o real, né, que é o que acontece, o possível, que é o que pode acontecer, e o ideal, que é o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, entre esse real, entre esse possível e entre esse ideal, tem um longo caminho. Então, entre o real e o ideal, existe o possível. E neste momento, é nele que vamos focar. Lembrando que o ensino remoto é muito diferente do ensino presencial. Então, nós não vamos aumentar a pressão sobre nós mesmos ainda mais do que já somos pressionados por nós mesmos, pela nossa responsabilidade com a profissão, pelos nossos gestores, que também são pressionados, né? Então, nesse momento, vamos focar no possível. O que é possível fazer? Neste dia, minha internet não está funcionando. Bom, não foi possível gravar essa aula. O meu aluno não abre, eu tenho mandado mensagem para ele no WhatsApp, ele me bloqueou. Bom, o possível é eu deixar o roteiro na escola e entrar em contato para que ele busque. É isso. A gente não consegue fazer muito mais do que aquilo que está nas nossas mãos, né? Eu acho que a gente tentou muito, tem tentado muito, mas chega num ponto em que a gente não consegue mais. E se a gente for pensar, há 4 meses já era assim na sala, né? Na sala presencial. A gente fazia de tudo para atingir aquele aluno que nem sequer dava o trabalho, nem sequer se dava o trabalho de abrir o caderno. Então, não mudou muito. Mudou só a questão que não estamos presencialmente com eles. Então, o que você considera na hora de estruturar suas aulas à distância? A experiência escolar, o estar juntos, é algo insubstituível. Talvez seja a experiência mais social que nós enfrentamos.
No entanto, estamos vivendo uma nova realidade. Essa experiência social, né, nós não estamos conseguindo vivenciar. Então, o que considerar durante as nossas aulas online? O que levar em conta na hora de preparar essas aulas à distância? Não é só fazer aulas remotas de casa, e sim por onde começar, trabalhando as habilidades essenciais e programando atividades com intencionalidade, deixando as regras claras e aumentando o nível de proficiência gradativamente, aos poucos, conforme a gente percebe o amadurecimento da turma. Então, conforme nós falamos, né, que nós temos alunos que, infelizmente, ainda nos bloqueiam no WhatsApp porque não querem mais falar de atividade, que não querem mais ingressar no Google Sala de Aula, que não estão mais com vontade de acessar o canal do YouTube que você pediu. Então, nós temos essa situação, mas também nós temos aquele aluno que tem amadurecido nas aulas remotas e que ele já conseguiu criar uma rotina assim, de que, por exemplo, na segunda-feira você entrega as 2 aulas de inglês. E ele sabe que se ele não fizer na segunda-feira essas 2 aulas, na terça ele vai ter matemática, história e mais as 2 de inglês. Mas ele conseguiu chegar num amadurecimento que ele consegue se organizar para dar conta dessas aulas, mesmo não sendo no dia certo. Temos esses depoimentos. Então, embora nós temos o lado difícil, o lado ruim, temos muitas experiências boas, né? Eu vou compartilhar com vocês o que eu ouvi numa ATPC semana passada, de uma escola em Dayatuba que conseguiu, junto com outras escolas que estão próximas uma das outras, né? Elas alugaram um carro de som e elas estão passando nos bairros, falando que o segundo bimestre está encerrando. Por favor, alunos, entreguem suas atividades. Acessem o Google Classroom. Deixem suas atividades em ordem para que o professor possa te avaliar. E aí o coordenador disse que muitos pais acabaram ligando na escola, perguntando se o filho não estava entregando, porque ele dizia que estava. Então, assim, talvez não tenha atingido 100%, provavelmente não atingiu, mas com certeza alguns alunos eles conseguiram atingir. Então, assim, são atitudes que a escola muitas vezes não imaginava que tomaria, mas que está tomando para atingir os alunos, né? Outra escola me deu esse depoimento numa TPC, que a gestão foi até uma rádio local da escola, uma rádio da escola não, uma rádio da cidade, para fazer a busca ativa lá na rádio. E aí, como é um programa de grande audiência na cidade, lá a diretora falou para os pais auxiliarem os alunos em casa, ao menos chamarem a atenção deles para que eles acessem os portais que eles têm acesso, para que eles façam as atividades, porque mesmo eles estando em casa, eles não estão em férias, né? As aulas estão acontecendo, eles continuam sendo avaliados e a aprendizagem continua sendo o primordial, só que de outra forma, não presencial, né? Então, assim, temos ouvido muitas histórias de mobilidade, de mobilização para atingir os nossos alunos. Aí eu coloquei aqui, nessa intencionalidade da ação docente, a intencionalidade da nossa prática. Quando a gente prepara uma aula, por quê? A justificativa da minha aula. O quê? Quais conteúdos ou qual conteúdo eu vou trabalhar? Quando? Quanto tempo para 2 aulas? Com quem? Que sala? É ensino fundamental? É ensino médio? Com que? Quais materiais eu vou usar? Só o caderno do aluno? Só o roteiro que eu preparei? Como? Vai ter alguma dinâmica? Vai ter alguma explicação diferente? Eu vou sugerir algum vídeo no YouTube para ele assistir? Onde? Em que espaços essa aula vai ser realizada? Vai ser num portal? Vai ser no Google Classroom? Ou só
no caderno e depois ele vai me tirar uma foto? Para quê? Quais os objetivos dessa minha aula? Então, quantas coisas nós pensamos, mesmo que não tenhamos isso assim separadinho na nossa cabeça, mas nós pensamos tudo isso quando vamos preparar uma aula. Isso é a intencionalidade da nossa ação. Então, continuando nossa TPC com sugestões e atividades extras, nós teremos algumas ideias de roteiro de estudo, baseadas no possível e com intencionalidade, tá? Então, eu gostaria que vocês lembrassem que esses roteiros que eu preparei para vocês não foram baseados no ideal. E mesmo assim, na hora que vocês me ouvirem falando, vocês podem pensar assim: eu falo de um sexto ano e você lembra dos seus 4 sextos anos, por exemplo. E você fala assim: ai, a Flávia pensou assim no sexto ano ideal, que não é o meu sexto ano. Pode ser que aconteça, né? Porque eu não estou presente com os alunos, né? Vocês é que conhecem as dificuldades dos alunos, o quanto de habilidades eles estão em defasagem, né? Por isso nós temos a SEI agora, a Semana de Estudos Intensivos, para que a gente retome essas habilidades que nós percebemos que ficaram para trás. E a gente não pode deixar essas habilidades para trás para que a gente possa continuar avançando. Lembrando que esses roteiros foram baseados nas habilidades essenciais do terceiro bimestre. E depois que a nossa reunião terminar, como vocês sabem, a gravação é enviada para a escola, né? Para aqueles professores que não podem assistir ao vivo por diversos motivos, né? Por acúmulo, entre outras coisas. Então, o que vai ser enviado para a escola? A gravação, esses PPTs com todos esses roteiros, e eu vou enviar para vocês também as habilidades essenciais do terceiro bimestre, tá? A SEDUC, ela contabilizou 4 habilidades essenciais para o bimestre, sendo que no ensino fundamental foram retiradas do currículo paulista e do ensino médio são da Base Nacional Comum Curricular, tá? Opa, passei uma a mais. Ah lá, roteiro de estudo, sexto ano. Então, lembrem sempre de identificar a escola, identificar o professor, a semana, né? Lembrando que a gente faz, na grande maioria das escolas, eu acho que está sendo assim, o roteiro para a semana, né? Então, o inglês tem 2 aulas, nós temos que ser sensatos e preparar um número de questões para 2 aulas. Aí o aluno se identifica, ele coloca qual turma, né? Se ele está no sexto A, no sexto B, e o título, ou o tema dessa nossa aula. Eu coloquei cleaning, pandemic. Então, nós vamos falar sobre limpeza, sobre pandemia. E qual habilidade eu escolhi? Escolhi uma habilidade só, do sexto ano, do terceiro bimestre. Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. Então, observe atentamente a figura abaixo e responda as questões sobre ela. Vamos primeiro olhar a questão, né? Tem um homem que pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um professor, e ele está ensinando um garotinho a dar um aperto de mão. E ler, eu não vou conseguir ler porque a minha barrinha tá embaixo. Vamos ver se eu consigo. Attaboy, a good firm grip. E a de baixo, gente. Now let's go sanitize our hands. É isso mesmo? Sim. É isso. Então vamos, eu coloquei um glossário na próxima, ó. Um vocabulary. Grip, firmeza. Hand sanitizer, gel de limpeza para as mãos. Attaboy é uma gíria, né? Uma gíria bem popular que significa aí, garoto. Então, voltando um pouquinho lá para a nossa figura, ele diz assim: aí, garoto, olha, um firme aperto de mão, como é que é? Bom, agora vamos lavar nossas mãos, agora vamos higienizar nossas mãos, porque é isso que a gente tem feito e tem falado para os nossos filhos, para os nossos alunos o tempo inteiro.
né? Agora, passa álcool gel nas mãos. Então, essa figura representa esse momento. Então, depois do vocabulary, eu coloquei assim. Vejam que em alguns roteiros eu coloquei a questão em português, alguns roteiros eu coloquei a questão em inglês, eu dei uma variada. Muitos de vocês com quem eu tive contato falaram que estão colocando em português para facilitar, porque muitos não têm acesso à internet, então não tem como procurar no Google Tradutor, ou então eles moram em lugares em que eles não têm nem o dicionário. Então, isso é vocês que vão dosar conforme a realidade de vocês. Na letra A, eu coloquei, baseando-se no vocabulário dado como referência e no contexto da pandemia que estamos vivendo, traduza a frase para o português. Let's go sanitize our hands. Acho que com o desenho, né, com a figura e com o vocabulário, talvez o nosso aluno não tenha dificuldade para fazer essa frase, né, de passar essa frase para o português. Aí na B eu coloquei, agora faça um desenho ou um cartaz no espaço abaixo que explore a questão da importância do uso do álcool gel para limpar as mãos. Se quiser uma boa frase, se quiser criar, né, uma boa frase, uma frase de impacto, ao invés de um desenho, fique à vontade. E eu não coloquei a expectativa de aprendizagem aqui. Eu deixei para que, se vocês forem usar esse roteiro, vocês coloquem, né? Então, qual expectativa de aprendizagem você tem se for usar esse roteiro? Aí você pode até mudar essa letra B e falar para o seu aluno, olha, se você não quiser fazer um desenho, você quiser fazer um cartaz, colocando coronavirus, no, stop coronavirus, e colocar um hand sanitizer, um gel de limpeza das mãos desenhado, fiquem à vontade. Aí eu coloquei uma frase também no cantinho, stay safe, stay at home, tá abaixo, vou tentar aumentar aqui, alguém me disse. Stay safe, stay at home. Será que melhorou o som? Aqui está bom. Seu som tá bom, Suana. Ah, tá bom, então tá bom. O meu está bom. Então, Melhorou sim, melhorou? Flavinha. Melhorou bastante. Que bom. Obrigada, viu? Então, imagina. Aquele do sexto ano, então, eu achei que eu fiz uma atividade simples. De repente, você fala, imagina, de jeito nenhum, vou mudar. Não tem problema. Chegando aqui, o que você pode fazer? Usar aquela figura, ou nem usar figura, usar uma outra figura, né? E mudar as atividades, mudar o que você quer que eles façam. Lembrando que são só caminhos para vocês seguirem, o importante é trabalhar a habilidade, né? De que forma vocês vão fazer isso, aí vocês melhor do que eu, para poder conhecer os alunos, né? E fazer esse roteiro. Ó, toda a carinha do roteiro eu coloquei a mesma, tá? Como se eu tivesse feito para minha escola. Então, agora, no sétimo ano, como título desse nosso roteiro, eu coloquei Cleaning Pandemic Celebration. Limpeza, pandemia, celebração. E qual é a habilidade do terceiro bimestre? Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos, que é uma habilidade muito importante também para a língua portuguesa, né? Quando eu não consigo traduzir, mas eu consigo, através da figura, eu consigo inferir informação e construir o meu sentido, né? Para que eu possa entender. Então, observe a figura abaixo. Há uma questão não explícita no texto em relação ao presente recebido pela namorada ou pela esposa. Ativando seus conhecimentos prévios e o contexto atual, responda porque a mulher ficou tão feliz com o presente. Então, aqui tem um cartaz, Give the gift that show how much you care. Então, ela diz, she says, hand sanitizer, you spend too much. Vamos traduzir entre a gente?
Dê o presente que mostre o quanto você se importa. Aí ele entrega para a namorada um frasco de álcool gel e ela diz: álcool gel, você gastou demais. Então, inicialmente, né, na pandemia, agora as coisas melhoraram um pouco, mas no começo, em que o álcool gel estava até sumindo das prateleiras, ele era muito caro, né? Então, ele estava sendo como o valor de um presente. Então, ela ficou tão feliz de ganhar um presente, que é o álcool gel, que ela falou, nossa, você gastou muito. Então, é uma questão bem atual, né? E aí eu coloquei assim: ative seus conhecimentos prévios e o contexto atual e responda por que a mulher ficou tão feliz com o presente. Coloquei um vocabulário de apoio, né? Um minutinho só, Cida. E eu coloquei aqui, ó, spent, gastou no sentido de dinheiro, né? Que é o passado do verbo spend. No 7º ano nós já trabalhamos isso. Too much, tem o sentido de muito e tem o sentido de demais. Gift, presente. E how much you care, é uma frase toda, né? Eu achei que nesse caso era melhor traduzir tudo, eu pus o quanto se importa. Cida, pode falar. É que você está no slide 16, não é? Isso. O meu está no 13 e não tem nenhuma setinha para eu chegar até o 16. Atualize a página. Dando um F5? Isso, deu uma atualizada. A Cida, né? Cida, tente Isso. dar um F5. Para lá. Vocês estão no 16, gente? Sim. Eu Sim. tentei. Tá. Tentei, Eu mas também. não sei. Foi? Não foi. E os outros? É o que está o vocabulário, Flávio? Isso, tem o how to use. Para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. Edivaldo. O Edivaldo. Entendendo, Flávio. É o do vocabulário, né? Para mim também, tá tudo jóia. Acho que é só comigo mesmo, Flávio. Acho que é, Também Cida. tá assim. Talvez seja um problema da sua internet. Mas você vai receber, tá bom? Depois eu te Tudo mando bem, eu uns slides. Na hora que ela Oi? resolver, eu acompanho, vou acompanhando, você vai falando, eu vou acompanhando. Isso, Mas na hora que ela resolver, ela vai. isso, eu vou lendo Flávio, tudo. acho que se ela sair da sala e voltar, retorna, Flávia. Pode ser também, pode ser. Ela Se você sair quiser. da sala e voltar, daí ela volta no que está. Porque aconteceu isso comigo. Pode Se você tentar soubesse sair o e voltar. trabalho que dá para eu sair, para eu voltar. Então fique, Cida. Então fique, eu vou lendo tudo, tá bom? Geralmente, às vezes, quando sai para voltar, demora uns 10, 15 minutos. Então fique, eu vou lendo. Opa, mudei. Ó, aqui na número 2. Agora observe o seguinte folheto explicativo e faça uma tradução aproximada. Ou seja, com suas palavras, explique o que o cartaz quer dizer. How to use hand sanitizers safely and effectively. O outro eu não consigo ler. Depois de effectively. Against coronavirus. Against coronavirus, isso mesmo. Então, como usar o gel seguramente e efetivamente contra o coronavírus. Então, isso aqui era de um cartaz explicativo mesmo, de lá, né, de fora. Então, a gente sabe que a gente sempre fala para o aluno que ele não precisa traduzir tudo, ele não precisa traduzir palavra por palavra. Então, ele pode fazer uma tradução aproximada, até porque a gente, né, hand é uma palavra que eles conhecem, eles podem procurar também. Então, how to use hand sanitizers safely and effectively
effectively against coronavirus. Ele teria que traduzir. Para o 8º ano, mesmo jeitinho, ó, seria o timbre, né? Eu não coloquei, mas vocês teriam o papel timbrado e aí a identificação do seu roteiro. Para o 8º ano, o tema é water, água. Então, habilidade, examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Então, observe as imagens abaixo e diga qual a temática tratada em cada uma delas. Vamos ver aqui se eu consigo ver. Olha, eu não vou conseguir, porque tá bem na minha frente, mas eu tenho a lembrança do que é. A mulher tá lá lavando a rua, né? E ele fala assim, você tá desperdiçando água. Aí ela fala, mas na minha casa ainda não acabou. Aí aqui, esses 2 peixinhos. O que você fez no dia da água? Aqui eu não consigo ler direitinho. O que os peixes fazem? Nada. E aqui, expliquem para mim, por favor, a terceira que eu não consigo ler, não consigo ver. Tem um fogaréu, né? Tem um desmatamento. E tem alguém na televisão, não tem? Isso. E o menino está pensando na Terra. Acho que tudo que está acontecendo, porque a Terra parece que tem fumaça, fogo. Ou então eu não sei se é isso que tá, mas poderia ser uma outra leitura. A televisão falando só de coronavírus, né? Mas outras coisas acontecendo. Fogo na Amazônia, desmatamento, guerra, poluição, outros problemas que não deixaram de existir com o coronavírus, né? Então, vamos ver o que o exercício vai pedir. Observe as imagens abaixo e diga qual a temática tratada em cada uma delas. Então, eles teriam que falar só qual é o tema dessas 3 figuras. Os textos acima podem ser classificados como cartoon, biography, charge ou news. E só tem que marcar. E, de acordo com o observado nos textos, coloque true or false. Marque verdadeiro ou falso. Podemos afirmar que o tema, que o contexto é de cunho social? True. Buscam demonstrar ou alertar sobre o meio ambiente? O desperdício de água e o desmatamento não prejudicam o meio ambiente? False. Esses tipos de texto têm por finalidade satirizar algum acontecimento atual? Não, né, gente? Nenhuma dessas figuras foi no sentido de sátira, né? Nenhuma delas foi no sentido de trazer algo cômico. Agora, aqui nós temos, observe a charge abaixo. Os peixes lá, dando 0, como a gente faz em competição, né? Para que eles estão dando 0? Para poluição, para sujeira que o humano está causando no mar. Então, observe a charge abaixo e responda. O que a imagem sugere? Se você conseguisse conversar com essa pessoa, o que diria a ele? Na imagem não há nenhuma frase, ou seja, é um texto não verbal. Escreva em inglês uma frase que ficaria pertinente ao assunto. Letra D. Is water a source of life? Yes or no? Número 5. Leia o pôster abaixo e responda a seguinte pergunta. Então, aqui tem save water. Não consigo ver. Save water. The world is in our hands. Aí tem a terra, né? Pingando água e as nossas mãos segurando a terra. E acho que é Devanir que ergueu a mão. Devanir? Quer falar alguma coisa?
Oi, Devani. Oi, Oi, pode falar. oi. Oi, Devani, você quer falar alguma coisa? Não, é que eu acabei de entrar agora, que eu estava na outra reunião com a coordenadora, então, sem querer, eu acabei de bater a mão. E eu gostei aqui de como vocês estão falando, mas, enfim, eu acabei perdendo o começo. Não tem Eu problema, acabei depois de você vai sair da outra receber. reunião. A gente Ah, vai tá. mandar depois, tá bom? Obrigada. Obrigada. Depois a gente vai mandar para vocês no e-mail da escola, tá? E para vocês que me mandaram, lembra que na última vocês me mandaram no chat o celular e alguns mandaram o e-mail? Eu já mando hoje, eu não garanto. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã, tá? O PPT e as habilidades, porque leva muito tempo para baixar a gravação, né? E mandar a gravação para a escola para quem não assistiu. Então, se não for hoje, amanhã eu mando para vocês o PPT e as habilidades do terceiro bimestre, tá bom? Então, explique a frase. The world is in your hands. Vocês acham que os alunos conseguiriam traduzir essa frase no 8º ano? Não estou falando traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, mas entender o contexto. Eu acredito que sim. Olhando, o desenho está bem explicativo. Oi? Consegue? Sim. Sim, né? Eu acho que pelo desenho tá fácil. E a gente tem que pensar que nós temos que dar Acho que atividades. consegue, porque o desenho, né, ele está bem amplo e ele já diz muita coisa sobre o que está escrito, né? O desenho diz muita coisa e o tema da nossa aula é water, né? É água. Então, eu acredito também que ele conseguiria fazer sem dificuldades. Candinha, vi aqui você no chat falando para enviar as habilidades, envio sim, tá bom? É uma tabela no Excel que tem do 6º até a 3ª série do ensino médio. Foi a Seduc que enviou. São 4 habilidades para cada ano série, que são as essenciais. Eu envio para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora vamos para o 9º ano. Qual é o nosso tema? Mais uma vez. Oi. É a Nádia, viu? Perdão de interromper você. Imagina. Você disse que tem 4 habilidades que nós vamos trabalhar agora nesse terceiro bimestre, né? 4 essenciais, Ná. Se você conseguir trabalhar mais, pode trabalhar mais. Isso. Eu não sei se eu vou compartilhar uma angústia minha com as outras professoras, Pode mas compartilhar, é um momento nosso. Eu tenho percebido que poucos alunos têm feito a devolutiva para mim das atividades que eu planejo, sabe? E eu tenho procurado mandar uma atividade por semana, para eles terem uma semana inteira para fazer a devolutiva. Entendi. E eu percebi que está devagar, sabe? Então, eu queria perguntar se eu penso, assim, se está errado. Por exemplo, vamos supor que o mês tenha 4 semanas. Eu tenho 2 aulas de inglês por semana, então eu programo uma atividade para uma semana. Na semana seguinte, eu retomo aquela habilidade que eu trabalhei na semana anterior, e só então eu inicio uma atividade nova. Eu posso fazer isso? Sim, com certeza. Esse caminho, né? Esse passo é vocês que vão verificar qual é o melhor para vocês. Né? Eu estava conversando com uma professora semana passada, que tem um terceiro ano, que ela falou que sabe aquele terceiro dos sonhos, assim, que todo mundo gostaria de ter? Que eles fazem a devolutiva, que eles entregam e que eles estão sempre perguntando para ela outras coisas, pedindo links no YouTube de aulas com o mesmo tema, sabe? Mas a gente sabe que isso não é a maioria, né? Então, essa professora tem conseguido correr atrás e trabalhar com outras coisas. Se você acha que uma habilidade, você trabalhando 2 semanas, é o que você consegue, continue assim, tá bom? É uma angústia que é bem legal você compartilhar. Eu falei assim, de repente, dependendo da atividade, eu posso até trabalhar 2 em uma atividade, 2 na outra. Só que eu tenho percebido que o tempo que eu tenho disponibilizado para eles darem a devolutiva, eu acho que tem sido pouco, porque até agora a gente está fazendo uma busca ativa para recuperar bastante aluno que está em defasagem.
Por isso que eu sei. perguntei. E você tem que pensar também, por exemplo, no ensino médio. A gente já falou isso em outras ATPCs, né? No ensino médio, eles têm muitas disciplinas, né? Então, é muita coisa que eles têm que dar conta. Então, o aluno que não tem uma rotina de estudo, ele não consegue, né? Ele não consegue. Se ele não tiver aquela rotina, muitas escolas têm feito isso. Na segunda, enviam 2 ou 3 matérias, na terça, outras. Se ele não fizer por dia, provavelmente ele vai se perder, né? Ele vai acabar deixando coisa para trás. Agora, se ele conseguir seguir essa rotina, ele vai, né? Aquele aluno interessado, aquele aluno que a gente sabe que não são todos, né? Entendi. Obrigada, viu, Flá? Imagina, vai no seu tempo, tá bom? O importante é que a gente consiga trabalhar as dificuldades deles. Quando a gente percebe que aquela habilidade está em defasagem, você vê na devolutiva que teve muito erro, que eles não entenderam o que você quis dizer. 2 possibilidades: ou no roteiro não ficou claro a expectativa de aprendizagem, ou realmente eles não entenderam a habilidade. Então, lembram-se que na última TPC nós falamos para deixar aquelas explicações mais difíceis para o momento presencial, para a gente facilitar nesse momento remoto? Porque é outra situação, né? Então, eu sei que tem vários professores gravando aula, né? Eles estão usando o Meet ou eles estão usando o Teams. Então, na hora de gravar, por exemplo, a Passive Voice, eu vou usar a parte mais simples e vou falar para eles que tem outros casos, mas que eu vou deixar esses outros casos para o momento em que estivermos juntos presencialmente, tá bom? Porque eu acho que assim mostra para eles também que a gente está preocupado, né? Que a gente está levando isso em consideração e que o bom a nossa grande preocupação, tá? Então, aqui no 9º ano, olha o título, de novo é o Pandemic, a pandemia. E eu coloquei agora 2 habilidades diferentes, porque estamos no 9º ano, mas tudo bem, pode ser uma só. Eu coloquei compilar as ideias-chave de textos por meio de tomadas de nota. Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e ideias. Mas, Flávia, como que eles vão fazer uso da língua inglesa? Eu estou citando um exemplo aqui de uma habilidade que existe lá, né? E de exemplos que eu tenho ouvido de professores que fazem isso no WhatsApp, tá? Se vocês acham que essa habilidade não dá para trabalhar no momento remoto, vocês não colocam, tá bom? Não façam o ideal, façam o possível. Lembrem-se disso. Então, leia com atenção o seguinte texto. Então, o texto vai vir depois, tá? Vou ler primeiro as questões. What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Eu tenho mania de traduzir em seguida, tá, gente? Vocês desculpem. Letra B. What is the subject? Qual é o assunto? Aí, na número 2. Se você pudesse elaborar uma frase utilizando o futuro para acalmar, aconselhar as pessoas quanto a essa pandemia, qual seria essa frase? Exemplo: stay home and you will be protected. We will be fine. Então, vamos traduzir o exemplo que eu dei aí. Stay home, fique em casa. And you will be protected. E você estará protegido. Will be fine. Nós ficaremos bem. Então, eu dei um exemplo, talvez não muito fácil, né? Com mais de uma frase, mas foi o exemplo que eu dei. Então, o que eu quero, né? Qual seria a expectativa de aprendizagem para esse roteiro? Eu selecionei um texto que eu gostaria que eles compilassem as ideias-chave. De que forma? Tomando nota, né? E fazendo uso da língua inglesa para expor pontos de vista. Então, eu coloquei que tipo de texto é esse. Vejam que eu não coloquei assim, responda a questão em português, responda a questão em inglês. Aí vai de vocês. Se vocês colocam, né, se é um combinado de vocês, a questão está em inglês, eu quero a resposta em inglês.
Se a questão está em português, eu quero a resposta em português. Tudo bem, é um combinado de vocês. Agora, chegou, what kind of text is this? Veio respondido em português, certinho. Ah, vamos considerar, o aluno leu, o aluno entendeu, ele fez, né? Eu acho que a nossa empatia tem que estar aguçada nesse momento. Então, vamos ver o texto. Guidance on COVID-19, New Coronavirus. Então, também peguei esse panfleto, né, de um site americano. Aí eu coloquei aqui, what is this? O que é o coronavírus? Aí está explicando. Aí tem na parte de baixo, symptoms, os sintomas. Fever mais cough, difficulty breathing. Febre mais tosse e dificuldade de respirar. E aí, prevention measures, medidas de prevenção. Tem várias. Vamos ver aqui. Sempre cubra seu nariz e boca quando tossir e quando assoar o nariz. Use lenços descartáveis, ó. Use disposable tissues. Jogue-os no lixo depois de usar. Wash your hands often with soap and water. Lave suas mãos frequentemente com sabão e água. Avoid touching eyes, nose and mouth. Evite tocar, olha o avoid seguido de ing. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca. Do not share personal items. Não divida itens pessoais. E avoid agglomerations. Evite aglomerações. Então, esse seria o texto para os alunos do 9º ano tomarem nota, né, e tentar entender. Como é um texto técnico, nós já falamos isso também. Quando é um texto técnico, nós temos muitas palavras transparentes, muitas palavras cognatas, né? E isso é uma estratégia de leitura que facilita o entendimento do aluno, tá? Já mudei de série já, né? Então, as questões são essas aqui. Que tipo de texto é esse? Qual é o assunto? E se você pudesse elaborar uma frase usando o futuro, eu dei até os exemplos, qual você usaria? Baseado nesse texto aqui do New Coronavirus. Agora, gente, para a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, eu usei um roteiro só, mas vocês vão ver por quê. As habilidades essenciais foram tiradas da base, e essas habilidades essenciais são comuns para as 3 séries. Então, ler, compreender, analisar e interpretar. Anúncio, boletins informativos, guia de orientação, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Então, essas são as essenciais. Aí nós temos depois a habilidade da BNCC. Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural. Para a primeira série, formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, para a segunda série. E para a terceira, utilizar diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. Então, vejam que é o mesmo roteiro, porque nós temos habilidades que são comuns. Mi, pode falar, por favor. Flá, você mudou o slide? Ainda não. Tá, Tô obrigada. no 22, agora mudei, 23. Tá, obrigada. Nada. Olha lá, gente, o 23. Agora eu não falei o tema, deixa eu voltar. Tema, racism. Então, falamos no ensino fundamental muito de pandemia,
de limpeza, de prevenção ao coronavírus, né? Agora, no ensino médio, eu coloquei como tema racism, e nós vamos falar sobre o George Floyd, né? Aquele americano que foi morto por um policial asfixiado, ele foi morto asfixiado. Então, eu coloquei aqui 2 trechinhos. Why Black Lives Matter has new momentum. É uma manchete do jornal The New York Times. Porque o assunto vidas humanas importam e está no momento agora. Por quê? Opinião. Black Lives Matter is democracy in action. Também uma outra manchete do The New York Times, agora na parte de opinião, né, no caderno de opinião. Vidas negras importam é a democracia em ação. Então, podemos dizer que os temas acima citados são, não enxergo, manchetes de jornal, biografia ou Propaganda. propagandas. Então, é propaganda, é biografia ou é manchete de jornal? Manchete de jornal, né? É um assunto que foi bastante disponibilizado na mídia. O George Floyd, ele foi bastante citado, então provavelmente o aluno deve ter ouvido falar dele. Então foi pensando nisso que eu coloquei. E essa frase, Black Lives Matter, ela foi extremamente divulgada nos portais de notícia, nos canais de TV, né, nos sites, nos canais do YouTube. Então, Black Lives Matter, as vidas negras importam, foi uma frase bastante divulgada que provavelmente eles tenham ouvido falar. Agora, observe os textos abaixo. Protestos espalhados pelo mundo apoiam o movimento Black Lives Matter. É do G1, né, que é um portal brasileiro. Vejam que eles não mudaram o título, eles não colocaram em português Vidas Negras Importam. Eles mantiveram o nome do movimento. No UOL saiu, protestos espalhados pelo mundo apoiam o movimento Black Lives Matter. No UOL também, protestos do Black Lives Matter por justiça racial nos Estados Unidos alcançam nova dimensão. Tanto os textos apresentados na atividade 1 quanto os apresentados na atividade 2 tratam do mesmo assunto. Então, qual é a atividade 1? É essas 2 manchetes do The New York Times. E a atividade 2 são 3 manchetes de portais de notícia brasileiro. Então, yes or no? Yes. What is the subject? Eu gostaria que eles falassem the subject is racism. Ou então, racism. Ou então, falem o movimento Black Lives Matter. A importância do movimento Black Lives Matter. Why does newspaper published subject about this theme? Por que os jornais publicaram assuntos sobre este tema? Porque é de grande importância, porque eles poderiam falar várias coisas, porque é de grande importância, porque foi uma atrocidade, uma crueldade, a forma como ele morreu, né? A gente poderia aceitar inúmeras respostas aqui. Do you consider this subject important? Do you consider this subject is important? Why? Com certeza sim, a gente espera que ele fale que sim, né? E write your opinion about racism. Eu tinha um combinado assim de que quando era opinião, eles poderiam falar em português, porque aí eles poderiam discorrer, né, discorrer mais na resposta, estando na língua-alvo. Mas aí também vai de vocês, tá? Então, esse seria para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro, tá? E aí também vocês poderiam dividir, ó, colocar, por exemplo, para o primeiro ano, só esse aqui, né? Atividade 1 e 2, e parar aqui nessas questões. Acho que já está de bom tamanho. Esse aqui continua sendo no mesmo roteiro, mas poderia ser para outra classe. Colocaria de novo a habilidade, né? Leia o texto abaixo.
1,000 across the UK, Germany, Italy, New Zealand, Canada, and more condemn racism and demand justice at global Black Lives Matter protests. Vou traduzir, tá? Milhares ao redor do Reino Unido, Alemanha, Itália, Nova Zelândia, Canadá e mais condenam o racismo e demandam justiça para os protestos globais. Vidas negras importam, Black Lives Matter. Olha só esse cartaz que forte. Silence equals violence. Silêncio é igual a violência. Se a gente não fala, né, se a gente se cala, a violência acontece. Aqui, racism has no place. O racismo não tem vez, o racismo não tem lugar. Justice for George Floyd. Então, justiça para o George Floyd. Então, isso aconteceu no mundo todo. Aqui tem uma outra manchete. Activists gathered at Trafalgar Square in the UK on May 31st, 2020, to protest the death of George Floyd in Minneapolis. Então, ele morreu, né, em Minneapolis, mas esse protesto aconteceu na Praça Trafalgar, na Trafalgar Square, no Reino Unido, dia 31 de 2020. Então, aqui tem um textinho, tem aqui de onde eu tirei, ó. George Floyd passou seus últimos momentos deitado no chão, handcuffed, sendo enforcado, né, no pescoço, embaixo do joelho de um policial, de um oficial branco de Minneapolis, que ordenou a ele relax, relaxe, para um homem negro de 46 anos, enquanto ele sussurrava, ele mal conseguia falar. Please, I can't breathe. Por favor, eu não consigo respirar. Anger over Floyd's death, a raiva, o ódio sobre a morte de Floyd em 25 de maio, borbulhou em protestos pelos Estados Unidos, clamando pelo fim da brutalidade e pela injustiça da polícia. E aquelas demonstrações tomaram o mundo. Né? Então, é de um jornal também. Vamos ver o que é pedido aqui. What happened with George Floyd? O que aconteceu com George Floyd? Você poderia falar aqui também. What happened to George Floyd? O que aconteceu com George Floyd? Tem vários lugares aí para ele pesquisar. Se ele quiser ir no Google, claro que quando eu falo isso, eu me sinto mal, porque eu sei que tem aluno que não tem acesso à internet, que ele mora num lugar onde não tem computador, muito menos internet, mas vamos pensar que ele tenha. Ele vai conseguir responder. Ou então, se ele assistiu na TV, mesmo que ele faça em português, quem foi George Floyd? O ocorrido gerou inúmeras manifestações a respeito. Segundo o texto, o que eles protestam? Acho que dá para eles responderem. Após a leitura do texto e de seus conhecimentos prévios sobre o assunto, explique por que os protestos se tornam mundialmente conhecidos. A internet faz com que isso ganhe uma visibilidade muito grande e muito rápido, né? Podemos dizer que há racismo apenas nos Estados Unidos? Justifique sua resposta. Aqui também eles teriam muitas coisas para escrever. Então, poderia ser, exemplo, tá, gente? Estou citando um caminho. Aqui poderia ser só para o segundo ano, ó. Eu tenho um texto, né, falando da forma como a notícia se espalhou e as questões em inglês e em português sobre o tema. E aí, nesse caminho, acabou. Então, vocês dividiriam esse roteiro entre primeiro e segundo e terceiro, ou poderiam dar o mesmo para o primeiro, segundo e terceiro ano, não teria problema nenhum, porque as habilidades coincidem, tá? Ou dividir, vocês podem achar que tem muita coisa, colocar menos, aí vai de vocês. Aí eu coloquei assim. Percebam que nas atividades sugeridas nos roteiros foram selecionados temas e assuntos
presentes no cotidiano do aluno. Assim, ele ativará conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que ele já sabe sobre o assunto. Sendo assim, sugiro agora uma sequência de imagens voltadas ao nosso contexto atual para que vocês possam montar futuras atividades, conforme as habilidades que queiram trabalhar e dependendo também do ano e série de suas turmas. Então, suponha que vamos supor que vocês não querem os roteiros que eu sugeri, vocês querem fazer outros. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar agora várias imagens que eu tirei, todas baseadas no contexto atual, e vocês poderiam fazer seus planos de aula, montar seus roteiros baseando-se nelas, tá? E nas habilidades, se você ainda quiser usar algumas habilidades do segundo bimestre, que está precisando retomar, você volta lá, ou se você quiser já usar as do terceiro, eu vou enviar para vocês. Olha essa imagem que legal. A suggestion for all those medals the Olympics won't be needing this year. Olha para quem que a gente vai dar medalha de ouro, medalha de número 1. Olha para quanta gente. Para enfermeiro, para médico, para as pessoas que estão na linha de frente, para o policial, para o professor que está indo na escola, para as pessoas que trabalham no supermercado, para aqueles que não estão podendo trabalhar em casa, para aqueles que estão trabalhando direto com as pessoas doentes. Então, para eles, a nossa medalha de ouro, a nossa medalha de primeiro lugar. Então, essa figura dá para ser trabalhada com bastante coisa. Aí coloquei uma outra. Hey, Grandpa, what happened during the coronavirus of 2020? Olha a cara do Grandpa. Vejam só. Ei, vô, o que aconteceu durante o coronavírus em 2020? Nossa, daqui a muitos anos, quando perguntarem para a gente explicar, a gente vai ficar com essa cara assim, ó. O estoque de papel higiênico lá no fundo, percebem? Estoque de papel higiênico que a gente fez no começo, a gente menos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que na primeira semana ou no fim da semana de março, não tinha papel higiênico nas prateleiras, álcool gel sumiu, isso aconteceu aqui também. Álcool gel virou artigo de luxo, luvas descartáveis, máscaras viraram de luxo e de qualidades para acesso. Então, vai ser muito difícil falar disso daqui a alguns anos, né? Hoje a gente fala com tristeza, né? Se Deus quiser, após uma vacina e daqui a anos, a gente vai falar com dificuldade, porque aconteceu tanta coisa e coisas que jamais imaginaríamos, né? Que a gente vai ficar com essa cara de ué aí, ó. Acabei de ver sua mensagem, vou mandar para você, tá bom? Aqui, olha essa imagem. Mommy, am I going to school tomorrow? No, son, it's not safe. Pensem um pouquinho no nosso contexto, pensem um pouquinho, não em alguns lugares onde as praias foram fechadas, mas em algumas praias em alguns lugares onde as praias estavam abertas. Vejam isso. Tentem traduzir, usem estratégias de leitura e traduzam aí. Mamãe, eu vou para a escola amanhã? Não, filho, não é seguro. Não é seguro por causa do coronavírus, né? Por causa da aglomeração. Mas esse monte de gente na praia não é aglomeração. Então, são questões que dá para a gente refletir muito, especialmente no ensino médio, tá? Inês, também vi sua mensagem, tá bom? Por favor, vocês que estão pedindo, vocês já deixaram para mim da outra vez e-mail e telefone, né? Porque eu tenho marcado. Agora, se vocês não deixaram, deixa hoje no chat, que eu anoto depois, tá? Obrigada. Mais uma agora dos Simpsons. Olha como era antes da pandemia. Não quero ver ninguém no celular. Quanto que a gente falou isso?
quanto? Agora, depois da pandemia, esperando os alunos entrarem na aula pelo celular, esperando que eles acessem para pegar as nossas atividades, esperando que eles entrem para assistir a aula que eu gravei. Ai, gente, essa figura... Essa foi engraçada. Essa é engraçada, triste, não sei, Dri. Ela foi muita coisa. Olha esse aqui. Coronavirus Top 10 Hit List. Então, uma lista dos maiores sucessos do coronavírus. Então, nós temos uma música do The Police, Don't Stand So Close to Me. Não fique tão perto de mim. Do Styx, Too Much Time on My Hands. Tempo demais nas minhas mãos. Dancing with Myself, do Billy Idol, dançando sozinha. You Can Touch This, do MC Hammer. Você não pode tocar nisso. Da Tiffany, I Think We Are Alone Now. Acho que estamos sozinhos agora. Eric Carmen, All By Myself. Tô sozinha. Deixa eu ver a última que eu não consigo ver. I Ran So Far Away. Eu corri tanto. E agora, Alone. Sozinho. Ah, obrigada, que linda. Que bom que eu tô ajudando vocês, Neuza. Fico muito feliz, viu? Tenham a certeza que durante todo o tempo de preparo dessa TPC foi pensando em vocês fazendo o plano de aula. E eu me coloco demais nessa situação, porque eu tenho 32 aulas, né? Tenho 16 salas e fazer 16 roteiros, que a gente tem praticamente todos os anos, todas as séries, é insano. Então, a ideia de mais uma TPC sobre roteiro foi pensando em vocês mesmo, tá? Então, talvez os alunos não entendam tanto, a gente entende, porque a gente conhece todos esses grupos aí, mas talvez eles não saibam, mas a gente pode falar disso com eles, né? Se a gente tiver aquele professor que está gravando aula, pode usar esse Top 10 Hit List e trabalhar com eles também. Olha essa aqui, gente, um profissional da saúde, né? Um médico ou um enfermeiro. We work for you and you stay at home for us. Nós trabalhamos por você e você fica em casa por nós. Algumas é até emocionante, né? E obrigada, viu, Neuza? O turbilhão de dúvidas também é nosso. Eu compartilho com você disso aí. Olha esse aqui, gente. Eu tinha pensado muito no ensino médio, agora eu estou pensando um pouquinho no fundamental. Vocês vão ver que tem uns bem sexto ano aí, porque eu sei que vocês têm de tudo, né? Do fundamental e do médio. Então, Coronavirus Prevention. Prevenção ao coronavírus. Use mask. Vocês vão ver que tem uma outra figura que fala wear mask. Então, as duas possibilidades estão sendo usadas fora daqui, tanto use quanto wear para usar máscara. Stay at home. Fique em casa. Edivaldo, obrigada. Obrigada, viu? Fico muito feliz, Denise também, de que essas sugestões possam ser muito úteis para vocês. E as angústias são compartilhadas, por isso que a TPC é bem voltada para vocês. Obrigada. Aqui, essa outra figura eu vou ter que olhar aqui, que a minha super ajudante Michele está me dando uma ajuda. Vocês que estão sempre nas ATPCs, vocês lembram, né, que eu imprimo todos os meus slides toda vez, porque aparece essa faixinha aqui e eu não consigo ver embaixo. A Mi está salvando a figura e mandando para mim. Olha que linda. Está sendo de uma ajuda. Olha agora. Use hand disinfection. Use álcool gel. E don't touch your face. Não toque no seu rosto. Olha essa figura, gente. A Terra chorando. A gente, né? Todo paramentado com todos esses equipamentos de segurança, abraçando, querendo proteger a Terra e um monte de vírus querendo nos atingir, tanto a Terra quanto nós.
triste. Acho essa figura assim muito triste. Olha agora. 6º ano, hein? Coronavirus, olha ele aqui, bem infantilizado. Hand sanitizer. Vocês perceberam que tem hand sanitizer, hand disinfection. As duas possibilidades estão como álcool gel, tá? Olha agora, soap, sabonete, mask, a máscara. Algumas palavras são transparentes, né? Isso ajuda. Pandemic, a pandemia, né? Atingindo a Terra. Wash your hand, lave suas mãos. Wear mask, lembra que eu falei para vocês? Lá tinha use mask, aqui tem wear mask. Stay at home, fique em casa, que é o que mais a gente tem ouvido e, pelo menos para mim, o que mais a gente tem feito. Social distance, a distância social. Olha, tem que ter uma distância. Aqui não fala, mas é de 1,5 m a 2. Aqui tem um exercício, gente, eu acabei colocando depois das imagens, mas também bem infantilizado, bem para 6º ano, ó. Choose the correct alternative. Escolha a alternativa correta. É só o aluno olhar para a figura e marcar um xizinho na resposta certa. Então, aqui eu tenho hand sanitizer, mask, e qual que é essa? Soap? Soap. Hã? Soap. Soap. Então, eu tenho álcool gel, máscara ou sabonete. O aluno tem que marcar mask. Aqui eu tenho coronavirus, COVID-19 ou pandemic. Aí talvez ele fique em dúvida entre a primeira e a segunda. O que vocês acham? Que o aluno ficaria em dúvida entre coronavírus e COVID? Ou não? Eu acho também que a gente poderia aceitar tanto coronavírus como Covid, né? Se fosse numa atividade de roteiro. Olha aqui, hand sanitizer ou mask? Gel ou máscara? Essa era bem facinha, porque mask é palavra transparente. Headache ou cough? Embora nenhuma das palavras seja transparente, aqui tem o menininho tentando tossir. Stop coronavirus. Pare o coronavírus. Aí tem as crianças bem protegidinhas com a máscara. E vejam que nos desenhos, as crianças, os adultos estão com as máscaras colocadinhas certinho, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, e não aqui, no buço, não na boca, né? Sandra, obrigada, minha linda, obrigada, viu? Que bom que tem sido útil. Aí eu coloquei para a gente finalizar, gente, olha, as atividades para os roteiros, assim como as imagens selecionadas, foram escolhidas como sugestão para facilitar o preparo das aulas à distância. Como sempre digo a vocês, fiquem à vontade para adaptá-las ou modificá-las conforme as particularidades de suas turmas. A ideia é sempre ajudá-los e espero que tenha conseguido com mais essa formação à distância. Até a próxima. Thank you. Então, eu gostaria de, antes de finalizar e antes de agradecer a presença de vocês, eu gostaria de tentar derrubar o PPT e tentar colocar as habilidades, só para mostrar para vocês. Mi, será que você consegue derrubar o PPT daí? Peraí. Pronto. Vou tentar compartilhar com eles as habilidades, só para eles verem. Isso. Não tem. Ai, ai, ai.
Gente, ele só permite PowerPoint. Já aconteceu isso uma vez, lembra que eu tentei mostrar as habilidades para vocês e eu não consegui? Mas eu mando, tá? Eu mando para vocês. Adelaide, eu que agradeço. Muito obrigada. Lídia também, obrigada mais uma vez pela força que vocês dão aí. Vocês sabem que não é fácil, a tecnologia é um entrave para a gente, né? E a ideia de trazer atividades contextualizadas dificulta um pouco mais, porque eu tenho que procurar as figuras e eu tenho que estar dentro das habilidades. Então, Monique, eu que agradeço. Na verdade, eu quero agradecer agora a vocês de forma geral por mais uma vez participarem, por mais uma vez serem tão agradáveis e solícitos e estarem sempre presentes. Candinha, eu agradeço, viu, mais uma vez a participação de vocês, a presença, e eu sempre falo, estou à disposição, tá? Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu celular, fiquem à vontade. Giovana, eu que agradeço, fiquem à vontade para pedir ajuda. Se eu não puder ajudar, se eu não souber, eu vou tentar ajudar. E como eu falei para vocês, hoje provavelmente eu não consigo enviar os slides e as habilidades do terceiro bimestre, mas mando amanhã, tá? E se você não deixou ainda aqui no chat da outra vez seu telefone ou seu e-mail, coloca agora para eu poder anotar. Edilene, pode falar, querida. Eu não tenho, acho que seu telefone. Você postou seu telefone? Porque o e-mail nós temos, né? Eu postei no chat, mas eu posso falar aqui, não tem problema. Vocês querem anotar? Pode falar, eu quero. Aí, se vocês quiserem me mandar um oi, fica até fácil para eu mandar o PPT e as habilidades no celular. Estou falando meu e-mail. É 99415 6869. Ok, Flá, obrigada. Oi, Mi. você consegue ver aí O quê? a planilha das habilidades? Não. Eu estou vendo. Eu também estou. Eu estou vendo a planilha, Flávia. Deixa eu só Agora selecionar tá a língua aparecendo. inglesa. Flá, Oi. Abri. é a Nádia de novo, viu? Oi, Má. Eu queria agradecer você, viu, por essa TPC, porque no início que foram passadas aquelas mensagens, ai, Flá, eu acho que deu até um alívio para o meu coração, sabe? Falando bem sério, porque, ai, como tá difícil esse momento pra gente. Eu sei. Fez muito bem ter ouvido aquela mensagem, tá? Obrigada. Ai, que bom, nossa, fico muito feliz, viu? Às vezes a gente acerta, né? Eu tento colocar alguma coisa assim, ou uma sensibilização, para me colocar assim, junto, né? Porque a gente está como PCNP, mas nós somos professores, né? A qualquer momento a gente pode voltar, então é importante a gente se mostrar empático, né? Muito obrigada, viu, Flá? Deus te abençoe. Eu agradeço. Amém, todos nós. Ó, a Mi conseguiu compartilhar com vocês aí, ó. Elas são 4 para cada ano série. Mas eu vou mandar para vocês. Tá bom. Não abriu aqui, não, para mim. Não apareceu. Mas eu mando, tá? Se você obrigada. Tá. Gente, ó, se você não recebeu no e-mail, se você não recebeu no celular, pede para o seu coordenador, porque o coordenador vai receber amanhã a gravação, o PPT, né, com todas as atividades e as habilidades. Mas eu quero mandar para quem eu tenho contato. Quem eu não tenho, eu encaminho, todas as escolas recebem, tá bom? Que nem a Marli, a Neuza que perdeu o começo, pode assistir depois, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, Flavinha. Obrigada, tá? Obrigada, Flávia. A todos e até uma próxima. Boa quarta-feira. Obrigada. Você Beijo. também. Obrigada. Beijo. Deus. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Também. Tchau.
Mi, muito Vocês também. obrigada, viu? Beijo, Oi? Você não tirou foto, né, Flá? Não, vocês não querem abrir a câmera? Quem não saiu não quer abrir a câmera? Deixa eu ver. Peraí, como que abre a câmera? Vai abrindo a câmera. Abriu? Nossa, com esse cabelo, Flávia. Ah, e o meu também, ó. É que eu tô só um pouquinho aqui aparecendo. Cabelo de quarentena. Cabelo de quarentena, isso mesmo. Ó, deixa eu colocar o PPT para ver se tira essas janelinhas aí. Cadê a Nádia? Saiu? Ó, agora tá aparecendo vocês. Tem mais gente aí? Vou tirar uma foto. Mi, você não tá aparecendo, nem o Edivaldo. Oxe, Ah, peraí. tem gente que tá tímida. Apareceu? Ó, vou tirar de quem tá aparecendo, tá bom? Tá bom. Vamos ver. De quem eu consegui, tá bom? Então, agora vocês estão liberados. Mi, muito obrigada pela ajuda. E para vocês todos, muito obrigada por mais uma vez a gente estar junto. Um grande beijo, viu? Fiquem todos Tchau, com Deus. obrigado. Bom fim de semana. Para vocês também. Tchau. Um beijo, até a próxima. Um beijo. Até. Até. Vandinha, que saudade. Ai, que saudade. Que saudade.